Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta e o assunto continua sendo sobre Vicente. Eu sei que está chato agora, mas talvez quando você fizer uma prova de arte e o assunto for Vicente Van Gogh, você vai me agradecer, não é? Eu espero que sim. O que eu tenho para dizer para vocês não é nada agradável. Confesso que estou um pouco decepcionada com Vicente. Até esse momento só tive decepção sobre o artista. Até esse momento da leitura, né, gente? Mas não podemos julgá-lo. Tem histórias que são um fracasso e que não vale a pena contar, mas eu vejo muita injustiça nessa história. Primeiro, o pai do Vicente, ele o amaldiçoou, tá? E o Theo, ele ficou responsável pelo irmão, visto que Vicente precisaria de um acompanhamento médico e psicológico devido aos surtos que ele teve, né? Isso não aconteceu. A família abafou tudo, os excessos de raiva dele, a depressão, e os parentes ricos, eles não ficaram sabendo disso, foi muito escondido, tá? Eles não queriam que ninguém soubesse. E Vicente, ele foi morar em uma cidade próxima. Então, nesse período, ele adquiriu a sonhada família dele, que seria sustentada pelo Theo, né, o irmão dele. Cien era o nome da mulher. Ai, meu Deus, Vicente. A tal mulher, ela vivia nas ruas se vendendo. Estava grávida, doente. Ela foi acolhida por Vicente, que deu todo o suporte para ela nesse período. Ele se dedicou e fez vários desenhos e ilustração dessa mulher, tá? E de outras pessoas também. Ele usava, os materiais que ele usava era apenas o carvão, o nanquim, carvão, nanquim e lápis. E lógico que o irmão dele comprava todos esses materiais, tá? Para ele. Ele tinha um suporte para continuar trabalhando. Ele também tinha esse hiperfoco de sempre, todos os dias, estar pintando, desenhando, porque ele estava nessa fase dos estudos dele, né? Ele tinha essa convicção que se ele estudasse mais, treinasse mais, ele ia ficar bom naquilo que ele estava proposto a fazer. Então, no início, as cores que ele usava eram monocromáticas, com traços fortes, tá, pessoal? E ele usava modelos vivos. Tem um idoso que ele gostava muito, ele é aposentado de guerra. Ele ia nesse asilo e pagava esse idoso para ser modelo, né? Ficar lá e esse senhor, ele fez uma amizade com ele. Ele se expressava através da dor e do cansaço nesse período. Os desenhos dele, tá, gente? Você via que tinha figuras de pessoas como se estivesse sentindo dor, cansadas e tal. Porque, na verdade, eu acredito que ele estava se sentindo assim. Nesse período tinha fraternidade, tá? Entre irmãos. O século XIX tinha muito essa coisa de fraternidade, que ficou muito frágil e tóxica, tá? Tinha um relacionamento muito tóxico com o irmão. Eles brigavam muito através de carta, porque eles não, o irmão dele morava em Paris, né? E ele morava lá próximo de Haia. Devido a esse relacionamento, Vicente, ele teve esse relacionamento com essa mulher, né, da vida, né? Mas só que ele falava que era das meninas que amavam demais. Ele não falava mulher da vida, nem prostituta, nada disso. Não bastando isso, que esse relacionamento com a Cian, ele trouxe toda a família dela, a mãe, a irmã de 9 anos, tá? E o filho ainda no ventre, que ela estava grávida. E quem sustentava tudo essas pessoas? Era o irmão, o Theo. Então ele viveu nessa fantasia, ele alugou uma casinha pequena, montou um ateliê, todos os dias iam pessoas lá, ele pintava, ele realmente estava trabalhando, tá, gente? Ele estava trabalhando, pintando pessoas verdadeiras, ele comprou roupas,
Ele comprou acessórios, coisa para as pessoas usarem e ele desenhar essas pessoas. Ele estava se dedicando de fato, tá? Ele se empenhou mesmo nessa questão. Então, ele não tinha mais ninguém. Vocês lembram daqueles amigos artistas que eu falei no último vídeo? Então, esses amigos romperam a amizade. Sabe por quê? Vicente sempre brigava com eles no final das aulas. Ele não era um bom aprendiz, tá? Ele não sabia ter críticas, ele não sabia aprender. Até que eu entendo. Ele era diferente, gente. Por exemplo, os outros vendiam pinturas comerciais, como paisagem, tá? Eles faziam paisagem, coisas comerciais para vender. E Vicente, na verdade, ele queria pintar a alma das pessoas, pessoas tristes, pobres e miseráveis. Então, olhando para esse lado, nunca que ele ia vender um quadro, gente. Nunca que ele ia vender uma pintura, porque quem é que quer ter uma pessoa desgraçada na parede? Ninguém, né? Mas na cabeça dele, ele queria ser verdadeiro, ele queria pintar aquilo que ele via, o que ele sentia, tá? Então ele ficou indignado, né? O Theo ficou indignado com ele, porque ele nunca ouviu os conselhos, né? Ele queria que Vicente começasse a pintar com cores, pintar telas, né? E o Vicente não queria, ele só usava cores monocromáticas. O preto, quanto mais preto, melhor, tá? E ele queria que o Vicente fizesse o mesmo que os outros artistas, né? Que ele desenhasse e o desenho dele fosse comercial, para que ele pudesse ter o próprio sustento dele. Porque eu acredito, gente, que o irmão dele já não estava mais aguentando mandar dinheiro todo mês para o irmão, né? E no final não dá em nada. Essa era a visão de Vicente, né? Que ele queria. Ele queria retratar pessoas deprimidas e derrotadas. Talvez ele se sentisse assim, né? Ele se identificava com essas personagens. E outra coisa, ele fala muito dos personagens dos livros. Ele lia muito. Por exemplo, Dickens, né? Quem conhece, né, os filmes, tem filmes hoje em dia sobre o escritor Dickens, né? Balzac. Ele fala muito, Michelet, muitos outros aí que ele cita no livro, porque ele parece que ele entra naquele personagem, né, do escritor. Tem o Semeador do Millet, que é um artista preferido dele, que ele se sente o próprio, como se fala, aquele andarilho peregrino. Então, muitas vezes ele cita isso no livro, nas cartas, né, que ele escrevia para o irmão, que ele se sentia um daqueles peregrinos, né? Enfim, ele vive no mundo da fantasia achando que essas coisas vão dar certo, né? E também cita a Bíblia, Jesus, que quer salvar as pessoas. Então ele faz uma mistura de personagem na cabeça, coisas que ele lê e que ele acha que ele pega para si essa característica do personagem, tá? E o grande desejo dele era salvar essa Cian, que ela não voltasse mais para o mundo da prostituição, tá? Essa mulher teve filho, ele acompanhou essa mulher no hospital, ele foi como um pai para o filho dessa mulher, pintou vários retratos dessa criança, né? Fez ilustrações e tal. Ele passou 2 anos longe da família nesse período, aprontou muito, ficou doente, viajou vários lugares e continuou a manipular o irmão. Sempre em busca do isso. Ele sempre falava assim, eu estou em busca do isso. O que é isso? O que é isso? O que ele buscava? Ele sempre dizia que ia embora deste mundo. E não queria ir e não deixar nada. Ele queria deixar algo dele nesse mundo. Então, eu acredito que o isso são as obras dele, tá? Foi isso que eu entendi. O isso de Vicente seria as suas próprias pinturas. E ele conseguiu, né, gente? A história dele não acabou como ele achou que ia ser. A sua dor ainda não chegou ao fim nesse período, né? O irmão começou a chantageá-lo, mandando o Vicente abandonar essa mulher com um filho pequeno. Se ele não fizesse isso, ele não ia mais mandar dinheiro para ele.
E a fase dos desenhos negros e secos, árvores, troncos, pântano, coisas sem vida, começaram a surgir. Ele abandonou a mulher e foi para o interior, né? Ficou um tempo longe, passando necessidade. Ele gostava disso, né? Depois que ele ficou doente, ele não viu outra saída a não ser voltar para a casa dos pais. Sinceramente, ele não queria, gente. Eu acho que ele não tinha mais conexão com os pais depois de tudo aquilo que aconteceu. Tadinho do Vicente. Mas não teve escolha, né? O filho pródigo volta ao lar. Só que não. Isso seria a pior coisa que ele fez. Então ele escreveu várias cartas se lamentando e os seus desenhos continuavam negros e sombrios. Com o mesmo temperamento do pai, né? Que eu acredito que o pai e o filho tinham o mesmo temperamento. Eles travavam uma batalha. Pai e filho. O pai achava o filho egocêntrico e excêntrico e rabugento. Eles brigavam muito, tá, gente? O pai e o filho. Nesse período, as características do Vicente eram de desnutrição, ele era maltrapilho, fumante e sabe o Deus o que mais. Ele estava uma alma perdida, parecia um espantalho. A família desconfiava que ele ainda estava mandando dinheiro para Cian. Enfim, gente, agora chegando uma parte que uma mulher se apaixona pelo Vicente. Eu quase nem acreditei, porque essa eu não sabia, tá, gente? Eu não sabia. Uma mulher se apaixonou por ele. Margot, o nome da bendita. Margot Benjamin. É uma ricaça, solteirona, com 43 anos. Na época, Vicente tinha 30. E uma grande vontade de casar, tá? Os dois se envolveram, gente. Eles tiveram um romance. Meu Deus, não acredito. E tudo daria certo se não fosse a família dela, gente. Contrariada, mandaram a pobre da mulher para longe do Vicente. Olha, essa mulher ficou doente, tá? Ela realmente se apaixonou pelo Vicente. Só que a família achava que ele era um louco, maluco, que ficava andando com um cavalete para cima e para baixo para pintar. Então, o romance do Vicente foi para Cucuia, tá, gente? A mulher foi embora, Vicente ficou sozinho. Então, conclusão da história, Vicente teve 3 romances com mulheres peculiares e problemáticas. A verdade é que ele sempre teve uma queda por mulheres tristes e desprezadas. Essa é a verdade. Nas suas pinturas, ele sempre retrata o cansaço, a angústia sobre a vida. Tá? Nesse período ele vai pintar até essa assim com um bebezinho no colo. Vou ver se eu coloco a foto aqui. E nesse período também surgiu o sonho que ele tinha de montar um ateliê com gravuras, ilustrações e pinturas e tal. Ele imaginava uma companhia de artistas em prol de retratar o homem, o camponês, pessoas desprezíveis e sei lá, desgraçadas, porque era isso que ele achava que era vida, né? Ele tava nessa vibe aí de sofrimento, que a vida é um sofrimento. E Theo, por outro lado, sustentou e pagou dívidas do irmão. Vicente viveu 2 anos com seu pai Doros, que morreu de infarto. Gente, é lógico que jogaram a culpa nele, né? Lógico. Isso não seria... Não teria lógica. Ele foi culpado pela morte do pai porque ele era briguento e rabugento. Coitado do Vicente. Enfim. Observação, gente. Eu vi a simbologia da árvore, né, na Bíblia. A árvore seca, ela simboliza maldição. A árvore, ela representa a família. As raízes dela simbolizam família. E se você dá uma olhada nos desenhos dele, os de nanquim, você vai ver que ele vai desenhar muitas árvores secas, pântanos, coisas sem vida, sem, sabe? É como se ele estivesse desenhando a sua própria dor.
Ele se sentia uma pessoa amaldiçoada, essa é a verdade, um homem sem sorte. E ele escreve pro irmão e fala e declara todas essas coisas para ele, né? O Theo, ele, mesmo ele sendo esse irmão que tá ajudando, ao mesmo tempo ele briga muito com ele, eles brigam muito. Aí ele escreve pro Theo assim o seguinte: todos os meus problemas se juntam para me esmagar. E é demais para mim porque não consigo mais enxergar o futuro com clareza. Não consigo expor de nenhuma outra maneira e não consigo entender por que não haveria de me sair bem em meu trabalho. Tenho posto todo o meu coração nele e pelo menos agora isso me parece um erro. Às vezes fica difícil demais e mesmo contra a vontade bate uma grande infelicidade. Sou apenas um fardo para você. É o que ele escreve pro irmão dele, tá? Ele se sente um fardo pelo irmão dele tá pagando, né, o sustento dele e ele não conseguir produzir nenhuma obra que pudesse vender. Que ele não poderia viver da arte dele porque ele não era aceitável, né? Eram caricaturas, desenhos que ninguém compraria, não era comercial. Então, ele vai nessa passagem com Fósseis de Carvalho, eu vou botar foto para vocês. Aí ele vai ler um poema, tá? Que ele é um homem ele é muito romântico, Vicente. É um cara muito poético quando ele tá dentro do mundinho dele, tá? Quando ele tá fora, ele é uma pessoa bem, como se fala, apreensiva, como se fosse uma fera. E quando ele tá dentro do mundo dele, ele é um poeta. Vamos lá, vamos ler. Minha vida é fria, escura e triste. Chove e o vento nunca se cansa. Meus pensamentos ainda se prendem ao passado que se desfaz. Mas as esperanças da juventude se desmoronam na ventania. E os dias são escuros e tristes. Acalma-te, melancólico coração, e deixa de te lamentar. Atrás das nuvens ainda brilha o sol. Teu destino é o comum destino de todos. Em cada vida alguma chuva há de cair. Alguns dias hão de ser escuros e tristes. Tá? Ele citou esses versos na carta para o Theo, tá? Porque ele estava nesse lugar triste, né? Que ele foi para o interior e tal. E isso aqui é só um dos poemas. Ele vai falar vários outros poemas aqui. Ele é muito romântico, um cara muito sensível. Mas ele tem essa falha, tá? Quando ele sai do mundinho dele, ele ataca. Ele não sabe... O que você der pra ele, ele vai te dar em troca. Se você der amor e amizade, ele vai te dar amor e amizade. Mas se você der tristeza, sei lá, for rude com ele também vai ser rude com você. Ok, pessoal, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais algumas coisas. Eu pretendo não me alongar muito, mas eu confesso para vocês que eu ficaria anos estudando sobre Vicente Van Gogh e até gostaria de conhecer um dos descendentes dele. Mas quem sabe no futuro, não é não? Beijos, deixa o seu like aí para me ajudar e também pode deixar informações aí para mim, ok? Beijos, fica com Deus.